Por que narcisistas não gostam de pessoas doentes? Meu nome é Anderson Contaif, eu sou médico, especialista em clínica médica e atuo como mentor de relacionamentos abusivos, auxiliando indivíduos que enfrentam parceiros com transtorno de personalidade narcisista. Sou professor nessa jornada e você poderá virar meu aluno ou aluna. No meu trabalho pago, o programa Quebrando as Algemas, que é um guia detalhado destinado a restaurar a autoestima e facilitar a superação de relacionamentos com pessoas narcisistas, eu tenho obtido resultados incríveis com os meus mais de 1000 alunos. E eu vou iniciar esse vídeo hoje com uma indagação. Indivíduos narcisistas têm aversão a pessoas enfermas, a pessoas doentes. Vamos analisar isso. Realmente pode ser extremamente desolador, sobretudo se você tem proximidade com eles e são pessoas enfermas que eles desdenham, sendo você o doente. Dessa forma, este vídeo origina-se de uma discussão mais sensível sobre indivíduos que vivenciaram relações duradouras com pessoas narcisistas, particularmente parceiros amorosos. Narcisistas acostumados a enfrentar, acostumados a fazer a desvalorização, vítimas acostumadas com desvalorização, maltrato, manipulação psicológica. No entanto, sempre existiu aquela faísca de esperança, aquela suposição de que, bem, essa pessoa no dia a dia ela pode ser insuportável, não são tão sensíveis assim. As pessoas narcisistas, elas especificamente conexões íntimas, elas creem que elas não precisam de se importar. Então, mesmo cientes de que a relação não é benéfica para essa vítima, por que essa vítima acaba ficando nesse relacionamento, tendo esse observador por perto que não ajuda em nada, né? Existe aqui um risco, né? Porque você pode pensar honestamente, outras pessoas também podem estar na mesma circunstância, né? Ah, ela tem um esposo ou filhos que vão cuidar dela, ou ela mora perto da família, mas a família supostamente vai ajudar. Mas eles não levam em conta, essas pessoas não levam em conta que esses indivíduos podem ser narcisistas. Então, eles podem não prestar auxílio, podem deixar essa pessoa sem ajuda alguma. E você pode até acreditar que tem um ciclo de apoio, mas é um ciclo de apoio enganador. Os narcisistas podem não estar dispostos a oferecer auxílio durante uma enfermidade ou gerenciar questões de saúde. Indivíduos narcisistas tendem a minimizar a situação, não é tão grave assim, ou podem mostrar-se incomodados quando você pede ajuda. O quê? A gente precisa de cancelar nosso passeio por isso? Porque você está passando mal? Ah, não, eu estou muito atarefado agora. Então, quando você leva essas questões como uma quimioterapia ou buscar você no médico, na agenda deles, sério, eu preciso ir no hospital? E as crianças? Você pode se deparar com um egocentrismo, uma vitimização desses narcisistas. Né? Sempre tem que abrir mão de algo por causa de você, ou até mesmo, eu também já passei por problemas mais sérios de saúde e não pedi sua ajuda. E eles podem até insinuar que você está com algo só na sua cabeça, sugerindo que deveria procurar uma segunda opinião antes de mudar a rotina deles. Mas há mais nessa história, né? Isso nos leva à questão maior de que os narcisistas são tão aversos a cuidar de enfermos. Eles realmente têm dificuldade com isso. Por que pareça, narcisistas frequentemente não compreendem o envelhecimento, a morte ou a doença. Isso contradiz a ideia de que eles são eternamente jovens e imunes às leis da mortalidade. A sua doença serve como um lembrete disso. Então vamos citar um exemplo hipotético de um narcisista que passou por uma situação desafiadora. Ele estava tentando concluir um negócio e fazer visitas constantes. Era estranho, ele queria fechar um acordo, continuava visitando idosos em lares para idosos para ganhar a confiança, já que o negócio de alguma forma envolvia esses idosos, porém não conseguia disfarçar o desprezo por estar em um lar de idosos com a morte. Ele sentia o odor, o cheiro da morte, dessa finitude. Infelizmente, seu plano deu certo. Os idosos faleceram e ele conseguiu o imóvel desejado. Ele tinha recursos suficientes para provavelmente nunca precisar de um lar de idosos. A enfermidade traz à tona a vulnerabilidade do narcisista. Qualquer um pode se sentir vulnerável ou ouvir sobre um diagnóstico grave de saúde. É um lembrete da fragilidade da vida e da vulnerabilidade dos nossos corpos. Ontem, por exemplo, do nada me deu uma tontura, uma vertigem que eu nunca tive na vida antes. Passei um mal danado aqui sozinho em Florianópolis. Acontece. Para uma pessoa narcisista, essa vulnerabilidade desencadeia vergonha, ressentimento, ira. A doença alheia é um lembrete incômodo de que eles também podem adoecer, tornar-se frágeis ou dependentes. E essa realidade provoca emoções negativas intensas. Se eu ignorar a doença, talvez eu nunca adoeça. A enfermidade desperta no narcisista o que eu chamo de dilema cerebral. Vale lembrar que os narcisistas não são psicopatas. Os psicopatas são narcisistas em sua maioria. Eles entendem o que é moralmente correto.
Eles sabem o que deveriam fazer. Quando alguém está doente, espera-se que ofereçam-se cuidados e preocupação, que deixem de lado o egoísmo e ajam de forma correta. Mas eles relutam. Contudo, eles também desejam manter uma boa imagem perante os outros. Daí surge o dilema. Ser generoso em um jantar é fácil. Apenas um gesto com cartão de crédito, mas cuidar de um enfermo, existe comprometimento e esforços contínuos, o que pode causar sobrecarga para eles. Eles querem parecer cuidadores dedicados, mas na realidade não desejam enfrentar as responsabilidades da enfermidade alheia. Portanto, ocasionalmente, eles apresentam um comportamento de cuidado performativo, mas é apenas uma fachada. Eles podem até postar fotos nas redes sociais ao lado da cama do hospital, ou demonstrar preocupação na presença dos outros. Eles sabem como cuidar, mas quando o fazem é puramente performático. Eles lembrarão para sempre qualquer pequena ajuda prestada como se fosse uma grande dívida. Portanto, é essencial estar ciente disso. Muitos descobriram um nível adicional de sofrimento em relacionamentos narcisistas ao acreditar que a doença os aproximaria do narcisista, ou que pelo menos este ofereceria ajuda. Então essa expectativa não se concretiza e inicia-se um novo ciclo de luto. Prepare-se um plano alternativo de cuidados para si mesmo aqui no futuro, especialmente se essas pessoas mais próximas forem narcisistas. Lamentavelmente, não existe um seguro contra narcisismo para cuidados de longa duração. É uma responsabilidade que você deve planejar individualmente, pois é difícil organizar essas coisas quando se está doente. É preciso antecipação, pois contar com um narcisista para cuidados durante uma doença, especialmente na velhice, provavelmente resultará em uma decepção e pode ser perigoso. Eles desejam sustentar essa aparência de serem bons cuidadores diante dos outros. Como, olha como eu cuido bem. Contudo, na realidade, por todas as razões já mencionadas, eles não são e não estão tão dispostos a cuidar de uma pessoa doente. Assim, você pode notar esse padrão interessante quando o narcisista precisa cuidar de alguém doente. Isso se assemelha ao que você já vivenciou no relacionamento com eles, não é? Tenho certeza que sim. A máscara usada, máscara removida, na presença dos outros. Imagine você estar no hospital e tem visitas lá, ou em casa, na frente em público, eles atuam como se fossem cuidadores dedicados, mas assim que eles estão sozinhos, estão a sós, eles demonstram irritação e falham das obrigações. E isso pode ser confuso, frustrante e até angustiante. Eles têm uma certa capacidade de cuidar em determinados aspectos. Eles sabem o que é necessário fazer, porém a ação deles é muito teatral. Então eles podem postar fotos no Instagram ao seu lado, no hospital, ou mostrar muita preocupação na presença de outros. Uma coisa é a rotina diária, com eles alternando entre posturas, mas outra é quando você depende deles e eles transformam o seu pseudo-cuidado como uma forma de uma autopromoção. Saiba que o egocentrismo dessa pessoa narcisista, esse senso de direito, grandiosidade ou impaciência, a manipulação e a auto-vitimização os impedem de serem verdadeiros cuidadores. Portanto, depender deles em momentos de doença é inviável. E se eles forem sua única opção de cuidado, você estará em apuros, pois eles são incapazes de manter esse papel por muito tempo. Se você está em um relacionamento com uma pessoa narcisista e não consegue ou não deseja sair, ainda manter contato com ele, ou faz parte de uma família narcisista, aqui vai um conselho para você. Prepare um plano B para cuidados futuros. Pode se perguntar, quando o próprio narcisista adoece? Bem, há várias reações possíveis. Alguns narcisistas pegam e negam totalmente a doença. Não conseguem aceitar que são suscetíveis a doenças, contradizendo a sua autopercepção de invulnerabilidade. Muitos narcisistas tornam-se extremamente dramáticos, sua auto-vitimização e grandiosidade se intensificam, agindo como se fossem os primeiros a enfrentar a doença e surpresos por não receberem atenção mundial para isso. No âmbito comunitário, narcisistas tornam-se os principais ativistas de sua doença, compartilhando atualizações frequentes nas redes sociais sobre o seu estado de saúde. Outros exageram na incapacidade de fazer qualquer coisa devido à enfermidade ou na expectativa de que os outros devam ajudá-los. Mais uma vez, a hipocrisia narcisista espera a paciência dos outros, doença, embora não a tenham como enfermos. Entender por que narcisistas lidam mal com doenças oferece um contexto. O principal é que eles não são aptos para o cuidado diário.
Eles podem engajar-se em cuidados superficiais e tirar proveito disso. Isso, quando cuidam de forma superficial, é como se desse um breve apoio, mas depois eles cobram eternamente por isso. Lembrarão qualquer ajuda prestada, tornando a dívida emocional a longo prazo desvantajosa. Portanto, é vital estar atento a isso. Muitos enfrentaram um novo nível de desilusão em seu relacionamento com narcisistas, acreditando que a doença os aproximaria ou que um narcisista ofereceria ajuda. Quando isso não ocorre, inicia-se um novo ciclo de luto e é essencial ter um plano alternativo de cuidados para si mesmo ou para si mesmo no futuro, especialmente se muitos ao seu redor forem pessoas narcisistas. Infelizmente, não há seguro contra narcisismo para cuidadores a longo prazo, como já mencionei, e é uma preparação que você deve fazer por conta própria, pois é desafiador organizar isso estando doente. E é necessário antecipar, pois se depender de uma pessoa narcisista para cuidar de você na doença, você poderá realmente passar uns maus apuros e pode ter uma decepção quase que certa e até correr risco de vida, porque isso é bem perigoso. Eu entendo que muitas pessoas podem ter dificuldades ou motivos maiores para não terminar uma relação com uma pessoa narcisista. Eu posso te apresentar o meu programa Quebrando as Algemas a não terminar uma relação com uma pessoa narcisista. Eu posso te apresentar o meu programa Quebrando as Algemas através do site www.quebrandosalgemas.com.br. Por exemplo, pessoas narcisistas e vítimas podem estar bastante endividadas, possuírem filhos pequenos com essa pessoa, podem ser dependentes financeiras, mas se você não se encaixa em algum desses casos, está pensando em romper com uma pessoa narcisista, saiba que mesmo tendo feito tudo o que fizeram com você, eles ainda tentarão sair por cima descrevendo você como um problema. Se você quiser saber mais sobre como os narcisistas descrevem o fim do relacionamento, se proteger da difamação, você precisa assistir esse vídeo aqui. Muito obrigado por chegar até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.